O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei, ouvindo isso, tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. E Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, então o Evangelho de Lucas nos apresenta Jesus, começando com uma frase que nos faz pensar, né? Ele disse: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deverias praticar isso, sem deixar de lado aquilo. É uma frase de Jesus que é para a gente pensar, meus queridos. Jesus aqui não está dizendo que é errado dar o dízimo, longe disso. Ele até reconhece, né, o cuidado dos fariseus em dar o dízimo, até das menorzinhas ervas do jardim. Isso mostra uma dedicação, um zelo pela lei. Mas qual era o problema então? Meus irmãos, o problema era que enquanto se preocupavam com os detalhes, com as coisas pequenas e visíveis, eles estavam esquecendo o coração da lei, o que realmente dava sentido a tudo, que é a justiça e o amor de Deus. É como se estivéssemos tão ocupados em regar as folhinhas da planta que esquecemos de cuidar da raiz. A justiça, meus amigos, é mais do que não roubar ou não mentir. Justiça significa viver de um jeito que honra a Deus e ao próximo, é buscar o bem de todos, e especialmente dos mais frágeis. E o amor de Deus, esse é o maior de todos os tesouros. É o amor que nos faz enxergar o outro como irmão, que nos impulsiona a perdoar, a servir, a nos doar. É o amor que o próprio Cristo nos ensinou na cruz. Jesus então nos convida a um equilíbrio. Não é para abandonar as práticas religiosas, as orações, os sacramentos, não é isso. É para que tudo isso seja um reflexo de um coração que transborda de justiça e de amor. Então, que nossas ações externas sejam um espelho do nosso interior e não uma cortina de fumaça. Jesus continua, né? O Evangelho com uma tristeza em sua voz, eu imagino. Ele diz assim, ó: Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas
e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Essa parte aqui é um alerta para todos nós. Quem de nós, não gosta de ser reconhecido, de ser elogiado? É humano. Mas, meus irmãos, quando a busca por reconhecimento se torna o centro da nossa fé, quando fazemos as coisas para aparecer e não para agradecer a Deus, aí mora o perigo. Os fariseus, eles amavam os primeiros lugares, gostavam dos aplausos, dos títulos. A religião para eles havia se tornado, digamos assim, um palco e não um caminho de humildade e de serviço. E Jesus ainda diz, túmulos que não se veem. Essa parte é forte, hein? Naquele tempo, eu não sei se você sabe, mas naquele tempo, tocar em um túmulo tornava a pessoa impura. Então Jesus está dizendo que por fora os fariseus pareciam santos, pareciam justos, pareciam pessoas cheias de piedade, mas por dentro seus corações estavam, na verdade, cheios era de orgulho, cheio de vaidade, cheio de egoísmo. Eles eram então como túmulos. Você já viu aqueles túmulos bonitos, Então, eles eram como túmulos bonitos por fora, mas que, na verdade, escondiam a morte, a impureza espiritual. E o pior, as pessoas, sem saber, elas eram contaminadas por essa hipocrisia, por essa falsidade. Então, meus irmãos, é uma lição muito importante hoje no Evangelho. Que lição para nós! Que a nossa fé, então, meus irmãos, seja verdadeira, que venha do mais profundo do nosso ser, que não busquemos os aplausos dos homens, mas sim o sorriso de Deus. Que nossa vida seja um testemunho do amor de Cristo, sem máscaras, sem fachadas. Que sejamos transparentes, com a humildade de quem sabe que tudo o que temos e somos que vem de Deus. Então o Evangelho continua, Um mestre da lei se sentiu atingido, a carapuça serviu para ele, e ele diz assim a Jesus: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. E Jesus, com a verdade que liberta, ele responde: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Aqui, meus irmãos, Jesus está falando sobre a falta de compaixão, viu? Jesus toca aqui numa ferida profunda. Os mestres da lei, com seu conhecimento, com sua autoridade, eles criavam lá muitas regras e mais regras, tornando assim a vida do povo um fardo pesado. Eles exigiam, na verdade, exigiam dos outros o que eles mesmos não estavam dispostos a cumprir. Eles eram especialistas em apontar o dedo, em julgar as pessoas, em impor pesos, mas não em estender a mão para ajudar a carregar. E a pergunta que fica para nós: quantas vezes nós, em nossa vida, fazemos o mesmo? Nós julgamos, nós criticamos,
exigimos dos outros, mas somos lenientes conosco mesmos. Colocamos fardos nos ombros dos nossos irmãos, às vezes com palavras duras, com falta de misericórdia. Então Jesus nos convida a ser diferentes no Evangelho de hoje. Ele veio para aliviar os fardos, para nos dar um jugo suave e um fardo leve. Ele nos ensina a amar, a perdoar, a compreender, a ter compaixão. Meus irmãos, essa passagem não é para nos condenar, mas é para nos despertar. É um convite de Jesus para reavaliar as nossas prioridades. E o que é mais importante para você, hein? As aparências, os ritos ou a justiça e o amor que brotam de um coração sincero? Que nosso tesouro então esteja onde Jesus está, no amor a Deus e ao próximo. É um convite para a gente viver a autenticidade. Que nossa fé seja então de verdade, sem máscaras. Que sejamos transparentes diante de Deus e dos irmãos, buscando a santidade não para ser visto, mas para glorificar aquele que nos criou e nos amou primeiro. E por fim, é um convite também para a gente ser compassivo, que sejamos instrumentos de leveza, de esperança, de perdão, que nossas palavras e ações construam pontes, aliviem fardos, levem as pessoas para mais perto do amor de Deus. Que não sejamos igual àqueles mestres da lei, que não sejamos como eles, que impõem, mas que sejamos discípulos de Cristo, que servem. Que essa palavra então nos inspire a uma conversão diária, a um coração mais parecido com o de Jesus, que possamos viver uma fé que é simples, mas profunda, que é emocionante, porque nos conecta com Deus. Que Deus abençoe meus irmãos e os guarde sempre. Para finalizarmos, convido você a rezar comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra de hoje, que nos confronta e também nos transforma. Ajuda-nos a viver uma fé mais autêntica, onde a justiça e o amor sejam a bússola de nossas vidas. Livra-nos, Senhor, da hipocrisia e da busca por reconhecimento humano. E que nosso coração esteja sempre voltado para Ti. Que possamos ser instrumentos de Tua compaixão, aliviando os fardos dos nossos irmãos. E que conseguimos construir, para que possamos juntos construir um mundo mais justo e fraterno. Que o Teu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça a cada dia, para que sejamos verdadeiros discípulos Teus. Amém.